e dados que resultam dos censos de 2011. Estes dados mostram que em Portugal cerca de 76% dos portugueses são donos da sua habitação, o que compara com uma média europeia de 60%. Mostram que há 772 mil contratos de arrendamento, dos quais 33%, cerca de 255 mil, são contratos anteriores a 1990, logo enquadrados no regime vinculístico. Mostram que 70% das rendas são abaixo dos 100 euros. Mostram que 60% dos arrendatários têm mais de 65 anos. Mostram ainda que 47% dos contratos são posteriores à reforma de 2006 e que o universo dos contratos antigos desceu em 10 anos de 440 mil contratos para os ditos 255 mil. Ao mesmo tempo, sabemos que a reforma de 2006 não logrou obter a atualização das rendas antigas, apenas 3.143 rendas foram atualizadas, nem foi capaz de dinamizar a reabilitação urbana. Todos estes números são a evidência objetiva da sensibilidade que creio que todos nós temos quando observamos as nossas cidades e constatamos a degradação dos imóveis, quando sabemos que a população decresce no centro das cidades, e basta pensar no caso de Lisboa, cidade em que a cada ano se perdem 10 mil habitantes. E, por outro lado, quando conhecemos o número de imóveis desabitados e as dificuldades imensas que hoje, passado o tempo do crédito fácil, as pessoas, nomeadamente os mais jovens, enfrentam quando procuram casa. Hoje, mais do que nunca, é muito clara a urgência de dinamizar o mercado de arrendamento, essencial para que os portugueses possam encontrar casa condigna e dar cumprimento ao artigo 65 da nossa Constituição. Senhoras e senhores deputados, foi esta a realidade que o Governo assumiu e refletiu para apresentar ao Parlamento a proposta de lei que visa reformar o enquadramento jurídico do arrendamento urbano e que dialoga estreitamente com a proposta de lei relativa à reabilitação urbana, dando assim cumprimento ao seu programa. O objetivo da reforma é muito claro, mas vale a pena frisar: dinamizar um verdadeiro mercado de arrendamento que, em conjunto com o impulso à reabilitação urbana, possa proporcionar aos portugueses soluções de habitação mais ajustadas às suas necessidades, menos consumidoras dos seus recursos e, por isso, também promotoras da poupança, e que fomentem a sua mobilidade, permitindo-lhes mais facilmente encontrar emprego. A reforma que se propõe procura encontrar soluções simples e abarca 4 dimensões essenciais: a alteração do regime substancial vertido no Código Civil, a agilização do procedimento de despejo, revisão do sistema de passagem dos contratos antigos para o novo regime e melhoria do enquadramento fiscal. As 3 primeiras dimensões estão vertidas na presente proposta de lei e a última encontra subsídios já na legislação em vigor e continua a ser trabalhada pelo Governo. Em relação aos contratos novos, a reforma procura flexibilizar o seu conteúdo, dando mais liberdade às partes, e também procura disciplinar o estrito cumprimento dos mesmos, evitando situações prolongadas ou reiteradas de incumprimento. Esta orientação de dar mais liberdade às partes, por um lado, e, por outro lado, em simultâneo, exigir mais responsabilidade, norteia também a reforma da reabilitação urbana. No que toca ao procedimento de despejo, corre tanto quanto possível por via extrajudicial, implicando apenas o recurso ao juiz quando tal for necessário para acautelar o direito do arrendatário e sustentar a sua oposição ao despejo no caso do domicílio. Em relação aos contratos antigos, a lei promove a transição para o novo regime do contrato de arrendamento através da negociação das partes e acautela 2 grupos de casos de maior sensibilidade social: a carência económica e os arrendatários com idade igual ou superior a 65 anos ou grau de deficiência superior a 60%. Muito rapidamente passarei em revista os pontos centrais destas dimensões, sem prejuízo depois dos esclarecimentos que forem convenientes. No que respeita às alterações
substanciais ao contrato. Propõe-se que os contratos possam ser celebrados sem duração mínima e, portanto, mais ajustados às necessidades das partes, e propõe-se que, se as partes nada disserem, os contratos se tenham por celebrados pelo prazo de 2 anos, renovável automaticamente. Por outro lado, no que toca à preocupação de evitar situações prolongadas de não cumprimento, propõe-se que o senhorio possa resolver o contrato passados 2 meses de não pagamento de renda. Ao 3º mês, o inquilino paga ou então terá de desocupar o locado. E propõe-se também que atrasos reiterados no pagamento da renda confiram o direito do senhorio resolver o contrato. O novo regime visa também, dentro desta parte substantiva, promover a reabilitação urbana, facilitando o processo de denúncia do contrato para obras profundas. E assim a denúncia é feita mediante comunicação ao arrendatário e com a invocação expressa da sua justificação, e o senhorio tem de juntar cópia do documento comprovativo de que foi iniciado o procedimento de controle prévio da operação urbanística em causa. Mas, no caso de não execução das obras, e aqui está o ponto da responsabilidade, exceto-se tal ocorrer por motivo que não seja imputável ao senhorio, o senhorio terá de pagar uma indemnização correspondente a 10 anos de renda. Em matéria de transmissibilidade dos contratos, limita-se a transmissão para ascendentes em 1º grau. No que respeita ao 2º pilar, à matéria do procedimento de despejo, é para nós muito claro que é necessário dar segurança, confiança e credibilidade ao sistema. É sabido que um dos fatores que mais dissuade os proprietários de colocarem no mercado os seus imóveis é a incerteza quanto à incapacidade ou à capacidade de obterem uma desocupação do locado em tempo útil, uma vez findo o contrato de arrendamento, nomeadamente por falta de pagamento de rendas. E por isso, a par com a exigência no cumprimento ao nível substantivo, cria-se um mecanismo extrajudicial célere, assente no Balcão Nacional do Arrendamento, que determina a pronta desocupação do locado em caso de cessação do contrato, nomeadamente por falta de pagamento de rendas. Nesta matéria, senhoras e senhores deputados, queria frisar que fomos tão longe quanto a Constituição nos permitiu, ou seja, o processo só necessitará de intervenção judicial no caso de, tratando-se do domicílio do inquilino, este se recusar a desocupar o locado. Mas neste caso, senhores deputados, está garantida a intervenção de um juiz. Trata-se, então, neste caso, de um processo judicial muito simples e célere que pretende obter a desocupação do locado em não mais do que 3 meses. No que respeita aos contratos antigos, importa referir previamente que a maior motivação para abordar estes casos, que são casos de um conjunto fechado, que naturalmente com o tempo tenderá a diminuir, prende-se com a ligação que têm à matéria da reabilitação urbana. E a proposta do Governo pretende separar águas e motivar uma passagem rápida dos contratos para o novo regime, salvaguardando os casos que, em nosso entender, devem merecer particular atenção: carência económica e idade. Todos sabemos que estes contratos antigos correspondem normalmente a rendas muito baixas e também sabemos, e todos nós temos experiência direta, que em muitos casos não correspondem a situações de carência económica. É por isso necessário distinguir situações. Mostrou também a experiência de 2006 que o regime então encontrado para a atualização destas rendas revelou-se excessivamente complexo e ineficaz. Pretende-se agora suscitar o diálogo entre as partes, no sentido de promover um acordo quanto à manutenção do contrato e salvaguardar os casos de carência económica e de idade. Nestes casos, carência económica e idade, o Estado tem e deve ter uma atenção focada. Nos demais casos, estamos convictos de que são as partes quem melhor pode conjugar os seus interesses. E como o tempo vai largo e eu quero ter tempo para poder responder aos senhores deputados, dispenso-me de explicar detalhadamente o regime que creio que neste momento todos já conhecem. E queria apenas terminar dizendo que quando olhamos para o nosso mercado de arrendamento, constatamos rapidamente
que a oferta ou é de má qualidade, de casas degradadas e desconfortáveis, ou é muito cara, com rendas muito elevadas, bem acima das possibilidades das pessoas. E quando não está em causa má qualidade ou renda cara, então muito provavelmente é porque a localização não é famosa, obrigando tipicamente a deslocações pendulares morosas, desgastantes e nocivas para o meio ambiente. Estamos convictos de que a presente proposta é capaz de responder positivamente ao desafio que enfrentamos. É uma lei equilibrada. É uma lei que não está cativa de nenhum interesse particular, mas que serve tão só o interesse de todos os portugueses em termos um mercado de arrendamento a funcionar bem e a proporcionar a todos, nomeadamente aos jovens que hoje já não têm crédito para comprar casa, habitação adequada às suas necessidades e a preços acessíveis. Estou convicta, meus senhores, que não há leis perfeitas, mas também estou convicta de que, com uma atitude construtiva, que estou certa, todos os grupos parlamentares adotam. É possível ao Parlamento introduzir os melhoramentos que entenda por bem. É este o sentido de trazermos esta matéria e toda esta matéria ao Parlamento, onde acreditamos que o diálogo pode e deve ser beneficiador. O meu desejo convicto é que desta boa proposta do Governo possa sair uma boa lei do Parlamento. Muito obrigada.